A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma escola bíblica dominical, mais um dia para que nós possamos aprender a palavra do Senhor. Desde já, que Deus possa te abençoar, nesse domingo de manhã, que você comece aí o seu domingo sendo abençoado através do ensino da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para começar a nossa aula, que realmente Deus venha abrir nosso entendimento e através da ação do Espírito Santo nós possamos ser edificados, que realmente seja uma revelação de Deus para as nossas vidas, essa palavra, que ela fique escrita aí na tábua do nosso coração, para que cada vez mais possamos confiar, cada vez mais possamos servir ao Senhor melhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Fica conosco nesta manhã, Senhor, através da ação do Teu Espírito, nós possamos aprender, ó Deus, a Tua palavra. Abençoa o nosso professor de hoje, abençoa nossos alunos. Fica conosco, Senhor, que nós possamos cada vez mais aprender e a confiar em Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Pai, no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos, Pai. Meus irmãos, estamos começando mais essa aula. Estamos estudando nesse quarto trimestre de 2022. O tema é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. No livro de Ezequiel, nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares, um dos nossos pregadores, pastores, biblicistas, aquele que realmente conhece a palavra do Senhor e trouxe um comentário muito enriquecedor para as nossas vidas. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 12, O tema é Imersos no Espírito nos últimos dias. Olha que tema tão maravilhoso para nós. O nosso texto-alvo está em João capítulo 7, o versículo 38, que diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A verdade prática diz: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Você pode estar acompanhando através da sua lição, através da sua Bíblia, o estudo desse assunto. Nós estaremos estudando o capítulo 47 de Ezequiel. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar, meus irmãos. O versículo 1 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas viam de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu daquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvagos, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos ombros. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gede até En-Glaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus
lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá seus frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Que texto tão maravilhoso para nós, irmãos. Nós estaremos estudando junto com o evangelista Quinaldo esta lição tão maravilhosa. Fique conosco até o final da aula, que esta passagem, esse estudo venha edificar a sua vida, no nome de Jesus. Quero nesta manhã cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, dizer da alegria de mais uma vez nós estarmos aqui, para juntos estudarmos mais uma lição da escola dominical. Nesta feita a lição de número 12, onde o título da nossa lição fala: Imersos no Espírito nos últimos dias. Nós sabemos que isso é uma promessa de Deus. Deus, até o profeta Joel, nós vamos ver mais para frente que ele já havia profetizado, né, sobre esse derramamento do Espírito Santo, sobre esse enchimento do Espírito Santo. E nesta presente lição nós vamos ver que Deus, ele cumpre, né, com todas as suas promessas. É aquele que é fiel, né, como diz a palavra de Deus, para cumprir em todas as suas promessas. Nós estamos estudando esse livro de Ezequiel, onde o profeta, ele menciona, né, vários acontecimentos futuros, várias promessas futuras. Nós podemos ver que Ezequiel é um mini, podemos até assim dizer, né, do livro do Apocalipse, onde tem as revelações, né, que Deus ali passou pelo seu profeta. E nós vamos ver nesta lição Deus falando sobre a restauração, né, um reavivamento, um enchimento do Espírito Santo, pois a nossa leitura bíblica, o nosso textual, melhor dizendo, diz a palavra de Deus lá em João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Então, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus para as nossas vidas, e nós, com certeza, nós vamos estar discorrendo nestes capítulos, onde diz, né, a verdade prática, que o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Então nós vamos entender e ver este capítulo 47 do profeta Ezequiel, onde Deus, ele chama o profeta, né, por meio de uma visão. Ele começa a mostrar ao profeta, né, como se dá esse enchimento. Esse capítulo 47, como nós falamos, ele é mais conhecido como, ou pelos leitores, né, do livro de Ezequiel. Esse capítulo tem um aspecto escatológico, né, simbólico, para mostrar o que Deus, né, por intermédio do seu poder, né, por intermédio da sua vontade, ia fazer, né, com o povo. E nós vemos aqui que é escatológico, né, sob uma relação com o período do milênio, lá no futuro, Deus falando, né, por intermédio do profeta, mostrando as coisas futuras. E esse capítulo também tem um aspecto pneumatológico, ou seja, essas águas que estão descritas nesse livro, elas podem ser comparadas ao enchimento do crente com o Espírito Santo.
é esse fluir, né? Esse emergir no Espírito Santo de Deus. Então essas águas do capítulo 47 que o profeta está mencionando, a gente vai ver ao decorrer da lição aqui, que a gente vê o profeta nesta visão e um ser, né, que começa a medir, e nós vamos entender, né, que nós precisamos realmente ser cheios do Espírito Santo. Então simboliza ser cheio ou mergulhar, né, no rio, ser cheio do Espírito Santo. E o capítulo também, presente capítulo, desdobra a visão escatológica do livro como o reavivamento geológico do Mar Morto, né? Os irmãos, nós temos esse conhecimento desse Mar Morto, que lá não existe vida, por o próprio nome já dizer, né? É um Mar Morto, então não existe vida lá, mas a palavra de Deus nos assegura que nos fins lá futuramente, né? A palavra de Deus nos diz que ali haveria vida. Nós vamos entrar aqui neste primeiro subtópico da nossa lição. A gente vai ver que essa primeira parte, que vai do versículo 1 ao 6, ela se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo. E nós podemos ver que à medida que essas águas à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando, né, as áreas estéreis do vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar o que? Um rio caudaloso. E a segunda parte deste capítulo, deste versículo, descreve que o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda aquela região ali da Arábia. Nós vamos adentrar aqui para nós entendermos, né, o real significado desta promessa de Deus, desta visão que o profeta ali ele teve, né? O primeiro ponto vai dizer sobre o aspecto escatológico. Vai falar primeiro a nascente do rio. Nós já vimos lá atrás, na primeira lição desse trimestre, né, que o livro de Ezequiel, ele antecipa, né, o aspecto apocalíptico das escrituras sagradas. O que é? Ele traz uma revelação, umas promessas que estão escritas lá no Apocalipse, que é trazida ali revelada, né, para Ezequiel, nesta passagem da Bíblia, né? E essa visão, e a visão nessa passagem é o que? É futurista, é algo literal. Às vezes nós podemos até ver, mas isso é algo simbólico, mas não, é algo que realmente Deus mostrando em forma de visão para o profeta, algo literal, algo que realmente vai se acontecer, é algo que está dizendo, lá para o futuro, é lá para o milênio. Mas como nós estamos estudando nesse trimestre sobre a justiça de Deus, ou servimos um Deus que é justo, um Deus que é fiel, né? Um Deus que a Bíblia diz que as palavras dele não caem por terra. Então Deus ali querendo mostrar para o profeta algo que vai acontecer, né, lá no futuro. Então, com certeza, irmãos, Deus ele tem os seus meios, tem as suas formas. É algo que realmente vai ser, realmente vai acontecer, né? É algo concreto que Deus mostrou para o futuro, sim, mas é algo literal, né? E nós vemos aqui como falamos, essa nascente do rio, né, que flui direto do trono de Deus. E nós podemos ver que isso, ou do umbral da casa, é uma referência ao templo
da visão do profeta, se nós lermos aqui Ezequiel 40, capítulo 40, o versículo 1 e 2, fala da restauração do templo aos átrios e os vestíbulos. Diz assim, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. Então Deus, por meio de visões, mostrando, né, a Ezequiel esta visão de restauração. Deus é aquele que restaura, né? Deus é aquele que purifica, Deus é aquele que dá vida. Deus, como nós falamos, é aquele que traz vida aonde não tem vida. Então, é a promessa de Deus e nós podemos ter certeza que vai ser feito, vai ser concluído, porque se nós entendermos, se nós pegarmos o ponto dos templos que foram reedificados, dos templos que foram construídos, o primeiro, o templo de Salomão, o templo de Herodes, né, que foram destruídos, mas foram templos literais, né, templos solidificados, templos edificados, e esses vieram a ser destruídos, mas Deus tem promessas de restauração, né, promessas de reedificação, e Deus mostrando isso ao seu profeta. E nós vemos aqui, no segundo subtópico, dizendo que o guia celestial, versículos 2 e 3, né, a parte A do 3, da nossa leitura bíblica em classe, diz que aparece um personagem ali, em visão, né, do novo tempo. O profeta começa a descrever aqui, né, que ele tinha aparência como de um cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Diz que esse homem começou a medir, né, e dizer ao profeta, comece a andar, né, venha. E o anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte, dessa forma, contornar o templo no sentido horário, em direção ao oriente. Isso porque a porta do oriente estava aqui fechada. E ele disse na sua palavra, esta porta está fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso está fechada. Mostrando para ele que as promessas de Deus, elas irão se cumprir. As promessas de Deus, elas irão acontecer. Então, no momento, na hora de Deus agir, Deus, ele com certeza vai restaurar, né? Essa porta, ela vai se abrir. E no período dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada. E isso revela o que? O caráter escatológico da visão. Então, é isso. Deus, pelo seu poder, ele fechou essa porta, né? Para que ninguém mais pudesse abrir. Mas com certeza nós cremos que lá no final, né? Lá no tempo em que as promessas de Deus elas vão se cumprir, nós com certeza temos a fé e a convicção que essa porta será novamente aberta, né? Para o povo passar, para o povo atravessar. E o terceiro subtópico fala os novos frutos. A linguagem dessa passagem é o que? Apocalíptica e escatológica, que tem paralelo com o livro de Apocalipse. Mas nós entendemos aqui que ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra existe mar, não existe mar, né? Então, nós temos a promessa de Deus, como falei atrás, né? Tudo que está na palavra de Deus, Deus, por meio de símbolos, ele fala com o seu povo, para o quê? Para mostrar, né? O que ele quer, para mostrar o que ele vai fazer, e aqui também não é diferente. Então, nós vemos aqui que ambos os textos, né? Mesmo que numa visão o profeta vendo, é algo literal, que a palavra de Deus
ela vai se cumprir, né? Lá no milênio, o milênio é distinto do mundo vindouro. O que quer dizer, né? Nós vemos que hoje, do jeito que está, né, a nossa terra, mas a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Então, as coisas velhas vão se passar e eis que tudo vai se fazer novo. Então, que nós possamos crer, né, nas promessas de Deus, atentar para aquilo que a palavra de Deus nos diz, né, e saber que elas vão se cumprir, mesmo que sendo lá no futuro, lá no milênio, né, a palavra de Deus, ela jamais vai cair por terra, porque, como disse lá no início, nós servimos um Deus justo, um Deus que é fiel, um Deus que cumpre com a sua palavra, né? Então, sabemos que nessa visão o aspecto é escatológico, né? E também leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Então, aonde não tem vida, lá no milênio existirá vida, né? Então, as promessas de Deus, né? Que nós ficamos alegres, né? E satisfeitos que Deus com certeza as promessas de Deus irá se cumprir, né? No tempo certo, na hora de Deus, né? No momento de Deus. E o segundo ponto, o segundo tópico da nossa lição vai falar sobre a implicação pneumatológica. Nós falamos que Deus ele usa meios, né? Metáforas, parábolas, sempre querendo simplificar, né? Para que o povo, ou para que nós, melhor dizendo, pudéssemos compreender e entender melhor a sua palavra. E nesta visão do profeta aqui, Deus começa a mostrar para ele algo, né? E nesse primeiro subtópico vai falar sobre as águas, né? O ser celeste fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar pelo trecho, nós vemos que o anjo, né? O ser celestial, como está dizendo aqui, ele começou a mediu lá 1000 côvados, e o profeta veio caminhando, estava até os tornozelos, né? Depois mediu mais 1000, as águas chegaram aos joelhos, depois mais 500 metros, elas já estavam nos lombos, e mais 500, as águas já haviam se tornado num ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar, né? O profeta agora tinha que mergulhar, né? Não tinha como mais andar, mas tinha que realmente mergulhar naquela água, naquele rio. Aí nós podemos até entender e perguntar, né, qual que é o propósito disso, né? O que Deus queria mostrar para o povo, ou mostrar para o profeta, ou mostrar para aquela nação naqueles dias? A gente pode até questionar, né? Nós entendemos aqui que era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Nós servimos um Deus, irmãos, que é poderoso, né? Um Deus que é eterno, um Deus que não tem limites, né? Um Deus que para Ele não há nada impossível. É o Deus que purifica, é o Deus que transforma, é o Deus que regenera, é o Deus que dá vida. E Deus quis mostrar isso para o profeta, como também querendo mostrar para nós, irmãos, que a fonte, o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é incomparável, né? A fonte é inesgotável. Cabe a nós nos aproximarmos de Deus, cabe a nós chegar mais perto de Deus. A partir do momento que nós vamos nos aproximando de Deus,
a partir do momento que nós vamos nos entrando, né, como diz aqui a palavra de Deus, entrando nesse rio, podemos até aqui dizer, né, nesse rio da graça, né, nesse rio que flui do trono de Deus, para nós começarmos a entender, a compreender a profundidade de Deus, né? A compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a compreender aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então, o profeta aqui, ele, a partir do momento que ele começou a se aprofundar nesse rio, né? A adentrar esse rio, ele começou a ver, né? A entender da onde vem, né, todos os milagres, ou entender melhor a Deus, né, o que Deus pode fazer. E essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações, né, teológicas profundas. Se nós olharmos aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 7, e versículos 37 a 39, nós vamos compreender, né, o agir de Deus, né, compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e o versículo de número até o 39, né? Diz assim, ó: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então isso é o que Deus tem para nós, né? É isso que o profeta ele começou a entender a partir do momento que ele começou a mergulhar, né? A adentrar a essas águas, né? Então é o que Jesus disse aí para os seus discípulos, né? Ele dizendo: ó, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E o verso 31 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Só Jesus, só Deus tem a água viva, né? Só Deus tem aquilo que nós precisamos. Só que para isso acontecer na minha vida, na sua vida, no âmbito da igreja, nós precisamos, né, mergulhar nesse rio. Nós precisamos adentrar ao rio da graça. Nós precisamos mergulhar nessa fonte, né? Como falamos, uma fonte inesgotável. A partir do momento que você começa a adentrar, você vai mais se enchendo, você vai mais se mergulhando nesse rio da graça. E a fonte é Jesus. E o segundo subtópico desse ponto fala do Espírito Santo. Essa imersão que Ezequiel viu, né, nessas águas, ela pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo. É aquele que realmente, né, recebe algo de Deus. Tanto isso é necessário que Jesus disse para os seus discípulos, né, na sua subida ao céu, na sua ascensão ao céu, ele disse para eles, né, ó, agora vocês vão para Jerusalém, né, ficar lá em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos no poder. Ou em outras palavras, né, vocês vão para lá, vocês ficam lá até que do alto vocês possam receber essa unção, essa graça, esse revestimento de poder, até que lá vocês possam usufruir, né, dessa presença, ou até que lá vocês possam ser cheios, né, do Espírito Santo. E visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo, né,
Lá no 1 João 5:9 diz: símbolo do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. E quando Jesus ele se referiu ao Espírito, ao falar sobre que o Espírito Santo, no discurso de João, que nós acabamos de ler, né? Quem tem sede, que venha a mim e beba da água da vida, né? E o Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. Então nós precisamos ser cheios, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos dessa presença, como vimos aqui. Se nós olharmos para o nosso corpo, segundo dizem, né, é 60% é a água. Então não tem como, até sem um alimento ali você consegue passar vários dias, mas sem a água você não consegue viver muitos dias. Então a água é indispensável para o corpo físico, assim como o Espírito Santo é indispensável para o nosso corpo espiritual. Então nós precisamos ser cheios, precisamos ser renovados, né? Precisamos da presença do Espírito Santo de Deus, porque é essa presença que nos motiva, é essa presença que nos dá vida, né? É essa presença que nos fortalece, pois é a presença do Espírito Santo. Então, e nós vemos que a água faz o que conosco? A água ela refresca, a água ela refrigera, a água ela dá a sensação de tranquilidade e bem-estar. E também isso é o que? É o que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Isaías 44:3 diz que, como nós estamos falando, né? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus, pois é Ele que traz refrigério para a nossa alma, é Ele que traz gozo para a nossa alma, né? É Ele que traz tranquilidade para as nossas vidas. Nós precisamos. Olha o que diz Isaías 44 e o verso 3, diz assim, ó: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, né? Então, o símbolo do Espírito Santo, né? É o derramamento do Espírito Santo, até quando Jesus disse para os discípulos: ó, vocês vão para Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos, até que do alto vocês possam ser cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos, para que nós possamos ter tranquilidade, para que nós possamos estar bem, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte da água viva, né? Eu sou aquele que pode te dar a água, né? Como diz a palavra de Deus que nós lemos: quem tem sede, que venha a mim e beba da água que flui diretamente do trono da graça. Evangelho de João 4:14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, a fonte é Jesus. Só Ele tem essa água, só Ele tem a porção que nós precisamos. Nós não podemos deixar de lado, né? Nós precisamos todo dia mergulhar nessa graça, mergulhar nesse rio, ou todo dia nós precisamos beber dessa água, né? Nós precisamos ir a essa fonte, né? Jesus dizendo para essa mulher aí samaritana, né? Ela pensando que seria a água literal, a água ali que ela estava tirando do poço, mas Jesus disse: ó, essa água, se você beber, você vai tornar a ter sede,
mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque a água que eu te der vai fazer em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então, nós precisamos mergulhar nesse rio. E terceiro, né, vai falar da subtópico, vai falar da imersão nas águas e no Espírito. O Espírito Santo, nós entendemos que é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. E como tal, ele pode ser uma pessoa. Nós podemos até questionar, né? Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Como? Não tem como, né? Sendo matéria, os dois corpos, né? Ocupar, né? Como diz aí na física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, né? Mas nós entendemos que isso aqui, irmãos, é algo, é uma expressão que indica o quê? Estar o cristão nos domínios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É você ser dominado pelo Espírito Santo. É você estar na dependência do Espírito Santo. É você ser conduzido pelo Espírito Santo. É você ser guiado pelo Espírito Santo. É você estar, né, todo dia com essa ansiedade, né, sobre o domínio do Espírito Santo. Isso está ilustrado na visão de Ezequiel, inundando nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Ezequiel 47, 3-5. Então, a partir do momento que você chega a essas águas, né, que você começa a se aprofundar nessa água, você vai passando a ser cheio, né? Começa nos tornozelos, depois nos joelhos, depois sobe, né? Depois nos ombros. Vai ter um momento que você não vai conseguir mais, você vai ter que, de uma vez por toda, né, mergulhar nesse manancial, né? Se aprofundar nas águas do Espírito Santo, você realmente ser controlado, você realmente ser dominado, você realmente ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Então, é o que diz a palavra de Deus, né? Ser cheio, né? Se encha do Espírito Santo de Deus, que nós possamos ter esse desejo, que nós possamos estar com a preocupação, né, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E o terceiro subtópico, ou terceiro tópico da nossa lição, vai falar sobre a visão, né, que ele teve, vai apontar para, no sentido geológico, do Vale do Mar Morto, aonde nós falamos que não existe vida, mas por outro lado, aonde nós entendemos que, como falamos, né, Deus é aquele que traz vidas, como falamos lá no início, as promessas de Deus, aquilo que Deus passou para o seu povo, passou para a sua igreja, nós podemos ter firme a nossa convicção de que a palavra de Deus, ela irá se cumprir. A palavra de Deus, como falamos lá atrás no início, jamais vai cair por terra, porque nós servimos um Deus que é justo, um Deus que é fiel, um Deus que a Bíblia diz que Ele retribui segundo a medida da nossa fé. E nós entrando aqui, Deus falando, né, ou mostrando para o profeta a abundância de árvores. Como pode isso, né, acontecer? Porque é Deus que restaura, é Deus que purifica, é Deus que traz vida. Nós vemos aqui no versículo 7 da nossa leitura, falando de uma árvore, né, que é o arabá, em hebraico, ravá, literalmente árido, né, significa, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, falando ou deserto, é o nome de um vale, está lá em Josué 18:18, que se estende desde Galileia ao norte de Israel e vai até o Golfo de Acabá, né, no sul
do país, né, na margem do Mar Vermelho. Então, esse Arabá significa, né, é algo falando de uma planície, né, de um terreno. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela se cumpre, né? A palavra de Deus, ela é fiel. Essa é uma parte da região, né, lá da antiga Pentápolis, que inclui as cidades Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe o que? Esterilidade na região. Nós vemos isso, que lá não nasce planta alguma, nem mesmo capim, né? Foi tudo consumido pelo fogo, foi tudo queimado. Só que nós vemos aqui, no entanto, a palavra profética contempla o quê? O surgimento de abundância de árvores. E como resultado das bênçãos das águas vivificadoras, esse quadro profético é lá do milênio, é algo que vai acontecer. Como falamos, né? Lá está o terreno. Hoje, se formos lá, não tem um ser vivo, não tem uma planta, mas a palavra de Deus apontando, né? Falando que ali vai ter abundância de árvores. Então, como disse, a palavra de Deus, ela é fiel, né? A palavra de Deus, ela é aquela que, como falamos, que vai se cumprir, né? No tempo, na hora, no momento da que Deus disse, vai surgir. E falando agora sobre o mar, né? O mar morto, as águas sendo levadas ao mar, sararão as águas. Então, tudo, Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas, e no tempo dele, como estamos dizendo aqui, vai se acontecer, né? O mar morto, ou o mar de sal, Gênesis 14:3, mar salgado, Josué 3:16, mar das Campinas, ou mar do Arabá, né? Deuteronômio 3:17. É uma região que localiza-se na depressão mais profunda do planeta, a 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Então é algo bem profundo, né? Algo abaixo do nível do mar. Então não tem como essas águas que estão ali se escoar. Ele sim é alimentado. Segundo o que nós vemos aqui, as águas desse mar, ela é evaporada, né? E o terceiro subtópico aqui, falando, né, a promessa de Deus, dizendo de vida no Mar Morto. Para nós termos uma ideia, não há vida nessas águas, que contém o que? Mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos ou dos demais rios, oceanos, é de 3%. Então, por outro lado, é uma fonte de riquezas minerais. E a palavra de Deus dizendo que vai haver vida, vai ter vida. Versículos 9 e 10 da nossa leitura bíblica, que diz que com a chegada das águas vivificadoras do tempo, revive o que? O Mar Morto, e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Então, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, e nós trazendo isso para as nossas vidas, ou para a vida de pessoas. Deus é aquele que regenera, Deus é aquele que dá vida, Deus é aquele que traz vidas. Às vezes nós olhamos aí e falamos, mas isso aí ou essa aí, não... mas Deus é aquele que pode restaurar, Deus é aquele que pode reavivar, né? Pode encher de novo. Então, basta que, como falamos agora há pouco, né, a gente adentrar, querer deixar que o Espírito Santo de Deus ele realize nas nossas vidas. Então, as promessas de Deus, irmãos, nós estamos dizendo aqui, elas vão se cumprir. Aonde hoje não existe vida, aonde hoje nesse mar morto, mas a palavra de Deus dizendo que ali haverá multiplicidade de peixes, né? E
é a palavra de Deus, e isso com certeza vai acontecer. Se nós olharmos, né, para a criação, lá no princípio, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O que isso quer dizer? Não existia nada, não existia seres vivos, não existia planta, mas, contudo, a Bíblia diz que pelo poder da palavra de Deus, tudo foi sendo o que? Feito, tudo foi sendo criado, né? Deus, pelo poder da sua palavra, ó, haja luz, houve luz, haja peixes, né? Haja separação, porção seca, oceanos, então tudo foi sendo criado. Então é o mesmo Deus que vai restaurar, né? Ou vai trazer vida a esse mar morto. Então, que nós podemos entender, né? Os pescadores, né? Em Gede até em Engraim, dado o versículo 10, diz aqui: lançarão as suas redes para apanhar os peixes. É um cenário nunca visto até então na história. Em Gede é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou, né, quando perseguido por Saul, e é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar, seria hoje a Jordânia, mas linguagem parece indicar sendo norte e sul e não leste e oeste. Então é a palavra de Deus, irmãos. Nós vamos saber entender que vai se cumprir, né? E dizendo aqui no quarto subtópico que sobre os charcos lamaceiros como sal que não serão restaurados. Aqui diz que ainda há muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do tempo, talvez a morte continue nesses buracos salinos, né? A descrição do milênio em Isaías indica haver o que? Pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal para o sacrifício. Mas há uma unanimidade não há nenhuma unanimidade, né, sobre nenhum desses pensamentos. Então, vamos ficar com a palavra de Deus, né, que diz, e vamos crer que mesmo sendo algo que não tem vida, algo morto, mas com o poder da palavra de Deus, com a afirmação, né, com o propósito de Deus, nós vamos entender que a abundância de árvore como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial. Então, Deus, como falamos, é aquele que restaura, né? Como a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, né? Nós cremos no poder da palavra de Deus, nós cremos no poder restaurador de Deus, que Deus jamais, né, ele vai lançar uma palavra para que essa não venha se cumprir. Então, Deus é aquele que cumpre com as suas promessas. Basta que nós almejamos, né, mergulhar nesse rio, adentrar a essa graça, mais uma vez eu falo, né, de estar na presença de Deus, de querer nos aprofundar em conhecer a Deus, né? E com certeza todas as promessas de Deus, elas irão se cumprir nas nossas vidas. E a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Para nós finalizarmos aqui, diz, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas permanecem para sempre. Então, dizendo, tudo que está na palavra de Deus, tudo que Deus mostrou em visão ao profeta Ezequiel, é algo concreto, é algo literal, é algo que vai acontecer, né? Então, que nós possamos ficar
realmente com a palavra de Deus, que ela irá se cumprir nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa continuar a abençoar as nossas vidas. Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Que estudo tão maravilhoso, que nos enriquece, o conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a vida do nosso presbítero Aguinaldo, que foi o professor dessa lição. Meus irmãos, te agradeço também, aluno da Escola Dominical, que sempre está conosco aqui participando. Eu quero fazer um convite a você que pode, esteja conosco presencialmente nas nossas igrejas. Participe da Escola Dominical presencialmente os domingos de manhã. Venha, traga a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para que você possa realmente crescer, para que nós possamos nos edificar através do conhecimento da palavra do Senhor. Só existe um meio de chegarmos até Deus, que é através da sua palavra, conhecermos a sua vontade, e é isso que nós aprendemos nessa manhã. Também quero, irmão, salientar aqui a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta. Está passando aqui na tela, na sua tela, as contas da igreja e o Pix da igreja. A sua oferta, meus irmãos, os seus dízimos são uma forma de a igreja continuar levando a palavra de Deus àquelas pessoas que precisam, a manutenção da igreja. Eu quero ressaltar também, irmãos, aqui os nossos horários de culto. Aqui na nossa igreja sede, às terças-feiras e às quintas-feiras, às 19h30 e no domingo às 19 horas. Também nas nossas congregações, nós temos aí várias congregações pelos bairros da cidade, e eu acredito que tenha uma igreja pertinho da sua casa. Aí às quartas, quintas e sextas-feiras, às 19h30 e no domingo, às 19 horas. Você é nosso convidado, venha estar conosco, venha ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai abençoar a sua vida, vai te trazer uma palavra de encontro às suas necessidades, e o Senhor vai nos edificar, vai nos ajudar, vai nos abençoar. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe toda a nossa equipe técnica que está aqui, os nossos professores, o nosso pastor, a nossa igreja como um todo, e principalmente você, nosso aluno da Escola Dominical. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um domingo realmente próspero e abençoado. Eu quero convidar você a fazer mais uma oração para que a gente encerrar essa aula com chave de ouro. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai, por esta palavra. Ó Deus, que realmente o teu poder adentre a cada lar, a cada família, Senhor, seja realmente impactada com a sua presença. Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um daqueles, ó Pai, que são os nossos alunos. Que Deus, Senhor, venha abençoar essas vidas, realmente, meu Deus, fazendo prosperar, fazendo crescer, fazendo, meu Deus, ó Pai, que essas famílias sejam abençoadas por Ti mesmo. Fica conosco, Senhor, que a cada dia nós possamos te servir ainda melhor, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço e agradeço desde já. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo.